Sonic em verão sem fim. Sonic aparece na oficina do Tails e chama ele para passear um dia na praia. Só que o Tails não está afim, porque ele está quase terminando os ajustes no Tornado, que vai deixar ele o mais rápido de todos. E ainda por cima, o Tails pede para o Sonic ir na ferraria da oficina e perguntar se eles têm um soquete de virabrequim sobrando. E claro, o Sonic corre lá para ver. Sonic chega correndo no QG da restauração e acaba espalhando todos os papéis da Jill. Sonic comenta que a Jill está trabalhando mais do que o Tails e pergunta se alguém ali sabe como se divertir. E a Jill, meio triste, responde que a Tango e a Whisper sabem. Sonic percebe isso e quer saber mais. Porém, a Jill diz que não viu as duas por um bom tempo, já que elas estão fazendo várias missões e treinos. Você pode conferir essas aventuras da Tango e da Whisper em Sonic DW 63 e 64. Sonic percebe que a Jill está triste por se sentir longe das suas amigas. Quando ele pega o virabrequim para o Tails, logo ele volta para a Jill com uma missão muito urgente. E essa missão é passear na praia. Jill questiona se essa é uma missão mesmo, né? Mas o Sonic diz que não existe urgência maior do que essa. Sonic explica para Jill de que como ele já salvou o mundo 900 vezes, e fiquem ligados, vai ter uma história somente disso. O Sonic aprendeu que se for ficar nessa de salvar o mundo, tem que ser por um longo período. E que não é apenas trabalhar duro como a Jill faz, pois se ela trabalhar demais e reprimir os seus sentimentos demais, ela só vai acabar se desgastando e não vai conseguir ajudar ninguém. A Jill entende o recado e logo vai na água com as suas amigas. Enquanto o Sonic estava relaxando, as garotas chamam ele para uma partida de vôlei. Durante a partida, a bola cai longe e a Jill vai buscar. Porém, ela encontra algo inesperado. São os Babylon Rogues. Sonic chega para ver porque ela está demorando tanto e acaba chamando a atenção dos rivais. Por alguma razão, Jet acha que não há espaço suficiente na praia para ambas as equipes, mas na verdade tem sim, né? E por isso, uma delas tem que ir embora. E depois de muita discussão sobre quem deles é o mais estraga vibes, a Wave tem uma ideia de fazer um torneio na praia. A equipe perdedora tem que ir embora. E para ser justo, eles vão jogar vários jogos diferentes, para ver quem faz mais pontos. Round 1. Tango e Whisper detonam na pegada de disco. Todos vibram, mas a Jill não parece contente. 1-0 para a equipe do Sonic. Round 2. Nesse round o Sonic decide não participar, pois é natação, e como a gente sabe o Sonic não curte nada de natação. Embora a Jill nade melhor que o Storm, pois o Storm nem nadar nada, ele parece que quer correr pela água. Tanto a Wave e o Jet se saem melhor, marcando assim um ponto para a sua equipe. Round 3. Escultura na areia. Embora eu ache que as duas esculturas ficaram boas, a vencedora foi de longe a equipe do Sonic, pois parece bem menos egoísta e mais detalhada a sua escultura. Round 4. Bem no surf, os Babylon Rogues dão uma lavada na equipe do Sonic. A Tango só levou caldo. O Sonic nem mesmo quis participar. E o último round. Com tudo empatado, agora é o round decisivo e por isso vai ter um jogo de voleibol com 21 pontos. A primeira equipe a fazer mais de 21 pontos ganha. Com o Joaquim Pô, eles decidem quem começa. E os Babylons começam, pois logo mandam uma bola fora. A equipe do Sonic marca mais um ponto, porém a Jill não parece contente. Ela fica se lembrando das vezes que ficou para trás, enquanto a sua amiga ia se divertir com a Whisper. E enquanto isso, a equipe dos Babylon Rogues viram o jogo. O jogo parece intenso, mas a Jill parece estar para baixo e acaba errando a última bola. Agora a equipe do Jet tem 20 pontos, mais um e eles vencem. Sonic chama as garotas para uma conversa motivadora. E no meio do discurso motivacional do Sonic, ele lembra que eles vieram para curtir a praia.
Isso faz com que a Jill finalmente saia da fossa e bole um plano para vencerem o jogo. E seguindo a estratégia elaborada da Jill, eles conseguem isolar o Jet. Isso faz com que o Jet se descuide e de uma brecha para a Jill. Com um simples toque, ela empata o jogo. Quando o Sonic vai sacar, ele faz o 21º ponto para ficar na liderança. A Whisper passa para Jill a bola. Com um grande voo, ela faz uma cortada para marcar o último ponto. Todos celebram a vitória da equipe Sonic. E os perdedores vão embora. Mas parece que a Jill não está contente. Jet e Wave ficam discutindo e brigando, mas quando a Jill aparece para fazer uma proposta, ela quer compartilhar a praia com os Babel Rogues, mas o Jet se recusa. Só que a Wave acaba convencendo ele a ficar, pois quem sabe não rola uma revanche. E como nós sabemos, o Jet é bem competitivo e não ia perder a chance de tentar vencer o Sonic. Mais tarde, Sonic e Jet estão assando marshmallows e discutindo quem é o melhor nisso. Como sempre, tem que ter uma competição, né? Whisper, usando o poder do Wisp verde, diz que tanto o Sonic quanto o Jet são amadores, mas o Jet considera usar o Wisp uma trapaça. Então, a Whisper é uma trapaceira. A Tango diz que foi muito divertido passar um dia com a Jill e que ela sente saudade disso. E por isso elas marcam de se encontrar no próximo fim de semana. Fim. E aí pessoal, só um aviso aqui para quem tá curtindo aí o vídeo. Se você tá gostando do vídeo, se você acha legal essa série de histórias em quadrinhos do Sonic, clique em gostei, né? Deixa seu like aí, se inscreva no canal se você não for inscrito e clique no sininho para receber notificações, beleza? Então, recado dado, vamos continuar aí para a próxima edição, que a história tá ficando cada vez mais louca.